Olá, aqui eu sou Rosângela Jobim e nós estamos dando início ao nosso podcast Agora Vai, da TV Comunitária de Cuiabá, Eleições 2022. E hoje eu tenho dois convidados muito especiais. Um deles é a nossa pré-candidata, Natasha Schlesarenko. Falei certo? Certinho, Rosângela Jobim, parabéns! E o nosso outro convidado é o nosso amigo aqui, companheiro jornalista, o Jean Borsatti. Falei certo, Jean? Falou certinho também. E, gente, hoje eu estou de parabéns, hein? Então vamos lá para o nosso bate-papo. Tem muita gente aí, Natasha, que quer te ouvir. Opa, muita tô gente aqui. Que quer te conhecer. E hoje eu e o Jean, que está aqui do meu lado, nós temos umas perguntas top para você. Então vamos lá, Jean? Vamos lá. E primeiro eu quero agradecer imensamente aqui ao Dalmir, principalmente, por trazer essa TV maravilhosa, que é a TV Comunitária de Cuiabá. Né, o Dalmir, um amigo de longa data aí, que eu tava devendo já há um bom tempo uma visita para ele aqui no Pedra 90, um bairro maravilhoso também de Cuiabá. Mas, Natasha, eu tenho que fazer essa pergunta aqui porque é algo que todo mundo, depois que conversa contigo, percebe, né? Vai até parecer bajulação, mas não é. Qual o segredo de tanta simpatia? Porque, pelo amor de Deus, que mulher simpática, hein? Olha, obrigada, Jean Borsatti. Muita gente comenta isso, inclusive, tá? É mesmo? Obrigada, Rosângela Jobim, Dalmir, de estar aqui nesse podcast. Olha, um beijo para cada um de vocês. Olha, eu acho que é o amor à vida. Adoro viver, adoro fazer os outros felizes, adoro. As minhas filhas falam, mãe, não, 4 horas da manhã não dá para acordar com essa felicidade. É proibido. Eu falo, não, minha Pois filha. é, eu tô admirado até agora disso. Ai, mas Que é muita felicidade. Então, olha, eu vou confessar para vocês, já falei, mas vou falar de novo. Eu acho que primeiro é amar o que se faz. Eu sou médica, eu amo, sou apaixonada pelo que eu faço, tanto como médica, como professora. Faço atividade física, isso me dá uma energia grande. Às vezes eu preciso correr porque eu preciso dissipar minha energia. Né? Preciso. Energia boa, né? E isso me dá uma sensação muito gostosa no final da atividade física, né? Procuro dormir 5, 6 horas por noite, mais do que suficiente. E não bebo, não fumo, então acho que essas coisas, como direitinho, então acho que essas Olhando coisas... assim, eu tenho muito que mudar, então. A grande maioria das coisas que você falou que cola, não faz, Jean. eu faço. Venha na minha cola que você vai se dar bem. Venha na minha cola. Mas na verdade eu acho que é isso. Isso é intrínseco, é meu. Sempre fui assim, de ter assim umas amigas falam que eu tenho uma energia assim que eu chego num lugar e eu sou pura luz. Até teve uma que falou aí no meu Instagram que eu sou pura luz, que eu chego e eu espalho muita energia, porque é natural, isso é meu, não é forçado nem nada. Eu tenho uma amiga minha que fala assim, eu quero tomar um pouquinho do seu sangue. Não é? Já estamos aqui passando. Obrigada, viu, pelo elogio. Muito obrigada mesmo. Também. Você é maravilhosa. E onde você passa, você deixa essa energia boa, né, pessoal? Vocês que estão vendo aí em casa, essa menina aqui está conversando aqui com a gente. Vocês já estão sentindo como ela é leve. Amei, né? Menina! Esse foi o melhor da conversa. Mas gente, é isso, eu acho que essa questão aí da gente passar aquilo que efetivamente você sente. Tem pessoas que você chega perto, vocês já sentiram? Que você sai carregada, que é uma pessoa negativa, que tudo parece que ela tem assim uma nuvenzinha negra em cima da cabeça. Sim. Assim como tem aquelas que tem um sol, né? E eu assim procuro sempre, é claro que tem momentos ruins, tenho, mas os momentos ruins são muito passageiros e assim, bola pra frente, vamos andar e vamos pra frente, entendeu? Não tem essa de ficar sofrendo, se martirizando com aquilo, não. Eu tenho aí talvez até uma forma de viver, né? De encarar as coisas com muita energia positiva, com muita positividade. Talvez por ter feito medicina, que é uma profissão que já desde o início você se depara muito com as mazelas da vida, com doença, com pobreza, com situação de miserabilidade, de extrema vulnerabilidade. Existe maior vulnerabilidade do que você estar doente nas mãos de uma pessoa, sem saber o que você tem. Então, eu acho que vai acontecer, né? Sem saber o que pode acontecer. Então, acho que isso... E eu exercito muito a empatia, que é isso de se colocar no lugar do outro. Então, isso me deixou aí com essa característica aí de ser
de ter essa energia positiva, enfim. Essa Mas alegria, né? Eu fico feliz de poder, de já terem isso, né? Que realmente isso sou eu. Passa essa paz, realmente ela passa uma paz muito grande Pois para as é. pessoas, né? Uma sensação de leveza, uma sensação de acolhimento. E é muito importante. A gente pontuou, Natasha, isso porque é algo que é nato seu. É. Né? A gente Não É sou bem próximo, notável, a gente né? já- Não sou já feita sente por nenhum isso. marqueteiro. Olha, você tem que ser assim. Né? Quem me conhece há 200 anos é assim. A minha mãe fala que uma vez, eu tinha 4 para 5 anos de idade, estava numa festa junina aqui no Colégio Notre Dame, que eu fui Obrigada. do Colégio Notre Dame, e a gente estava na televisão aqui em Cuiabá fazendo uma apresentação. E a noiva não queria entrar. Eu não me fiz nada, peguei a mão do noivo, falei, eu sou a noiva. Eu tinha 4 para 5 anos de idade e fui lá dançar e fui ser a noiva. E eu sempre falo para os meus alunos uma coisa: todos os dias você tem um balde, uma bacia cheia de limão. Tem gente que pega aquele limão e chupa aquele limão e se torna uma pessoa amarga, uma pessoa azeda. Outros fazem uma bela limonada e outros fazem aí uma caipirosca. Então a forma como você encara a vida também é importante. Eu realmente me sinto uma pessoa muito privilegiada. Eu consegui fazer medicina, eu consegui fazer aquilo que eu gosto, ser pediatra. Então acho que tudo isso fez com que eu me encontrasse dentro da minha profissão e me realizasse. Isso obviamente contribui aí para essa minha disposição e alegria. E essa troca de energia entre as pessoas, eu acho isso sensacional. Eu sofri muito na pandemia, que a gente não podia se abraçar, a gente não podia se beijar, e eu preciso de toque, de abraço, de energia. Dei um abraço hoje na baixinha, que eu fiquei aqui, eu e a baixinha ficamos Mas, Natasha, partindo um pouco mais para esse lado da política, né, que eu acho que é importante, principalmente nesse momento de pré-campanha, a senhora se colocou, única mulher, inclusive, até o momento, e eu acho que não vai surgir outra, né, pré-candidata ao Senado. E eu não poderia deixar de começar fazendo essa pergunta, porque repercutiu ontem muito essa questão, que é justamente, a senhora deve ter acompanhado aquela reunião do presidente Jair Bolsonaro, que ele convocou os embaixadores para colocar em xeque todo o sistema eleitoral brasileiro, né? E eu queria saber da senhora o que a senhora pensa a respeito das urnas eletrônicas, né? Sabendo que é um discurso que está muito presente, infelizmente, né? Um discurso bastante presente aí na sociedade nos últimos anos. E a senhora candidata ao Senado, com fortes chances, pré-candidata ao Senado, né? Com fortes chances aí de ser eleita. A senhora tem dúvidas em relação à eficácia das urnas eletrônicas? Jean, não tenho não, sabe? Eu, assim, já voto há muitos anos, há muitas décadas. Sou filha de uma política, já acompanhei muita apuração eleitoral quando eu ainda era no papelzinho, já participei. A última eleição que minha mãe se elegeu senadora já eram urnas eletrônicas. A gente está falando de mais de 20 anos atrás. Então, eu sinto que é seguro, que existe essa segurança. Isso me preocupa um pouco, esse ataque aí às urnas, sabe? Se isso realmente... O presidente Jair Bolsonaro foi eleito com essas urnas, então, assim, como imaginar que isso não é seguro? Isso já está no Brasil há décadas, né? Então, eu realmente não tenho nenhum tipo de desconfiança nas urnas eletrônicas. Não acredito que possa haver aí algum tipo de fraude, mas... E é um processo que já está há muito tempo, já bem estabelecido, né? Realmente, e nunca antes havia sido questionado. Nunca havia né? sido questionado, já ganhou já ganhou a situação, já ganhou a oposição, enfim, e nunca foi questionado isso. Isso me preocupa, porque essa instabilidade acaba gerando aí uma instabilidade na confiança da eleição. Me preocupo bastante com esse tipo de afirmação, porque acaba gerando aí um problema que muitas vezes não existe, né? Então, A senhora acredita que possa haver aí uma escalada golpista do lado do presidente atual? Prefiro não acreditar nisso, sabe? Eu prefiro não acreditar. Nosso país é um país aí que tem uma democracia ainda não muito, digamos assim, muito velha, né? Nós somos um país relativamente novo, né? Temos aí pouco mais de 500 anos, né, de país, né, 520 anos, né, 522 anos. Então é um país relativamente nova essa democracia, mas é uma democracia que funciona muito bem. Então não acredito que a gente possa aí ter
um golpe ou qualquer coisa assim. Eu prefiro não acreditar nisso, sabe? Infelizmente a gente percebe que existe aí uma polarização muito grande e problemas realmente profundos e reais estão sendo deixados de lado em razão aí de uma polarização, o que é muito ruim. A gente tem aí 33 milhões de brasileiros passando fome, 14 milhões de brasileiros, 11 milhões agora, né, de desempregados. Aqui no nosso estado a gente não vê esse desemprego realmente, a gente tem aí, é o segundo estado com menor índice de desemprego no Brasil, mas o Brasil está realmente numa situação bastante difícil quanto ao emprego. Nós temos aqui em Mato Grosso ainda muita gente passando fome, é o estado que mais produz grãos nesse país. Carne. Nós temos 10 cabeças de gado para cada habitante aqui no nosso estado e tem gente passando fome. Então esses são os problemas reais da nossa sociedade. A gente precisa ter realmente a sensibilidade, porque a fome Mas não como espera, partir né? para esse enfrentamento? Eu acho que a primeira coisa é você eleger pessoas comprometidas com políticas públicas sociais, com projetos sociais. Os projetos estruturantes são importantes, são muito importantes. Mas antes a gente tem que sanar a fome, antes a gente tem que acabar com o desemprego, antes a gente tem que ter políticas de geração de emprego e renda, a gente tem que ter aí uma saúde melhor. O SUS está na UTI. O SUS, depois desses 2 anos e pouco de pandemia, é um sistema único, maravilhoso, exemplo para o mundo, mas ele está complicado. A gente precisa intervir no SUS sob pena. Essa discussão do SUS precisa ser levado para dentro do Senado da República, sob pena da gente ver aí o nosso maior sistema de saúde se acabar. Porque a gente tem um teto de gastos para a saúde, que é de 240 bilhões. A saúde toda está congelada, esse teto de gasto há muitos anos. Toda a saúde é dolarizada, todos os procedimentos são muito caros e tem 3 setores na saúde, em especial, que estão passando por muita necessidade dentro do SUS, que é a oncologia, o setor de diálise e o setor de cardiologia. Esses 3 setores realmente estão bastante comprometidos e a gente vai precisar intervir urgente. Muito urgente, sob pena da gente. Já está tendo fechamento de muitos serviços, já fechou vários serviços de diálise no Brasil e os pacientes renais crônicos não podem esperar. E são coisas, Natasha, que são situações, né, que não são colocadas, né, para a população, somente aquelas pessoas que realmente vivem esses problemas, né, que estão ali debatendo e buscando, mas a grande maioria, nem ou sabe, seja, a né? mídia não fala. Tanto é que tem muitas pessoas que elas têm doenças raras e elas sofrem, mas não tem políticas cerca de públicas 6 milhões de brasileiros têm doenças raras no Brasil. É algo que a gente tem que debater mais a respeito disso, tem que se falar mais sobre isso, né? Então, eu pergunto assim, você hoje, como pré-candidata a senadora do nosso estado, né? Sendo uma médica, uma pessoa que tem uma longa trajetória dentro dessa área da saúde, o que você diz para a nossa população com relação a isso? As políticas para essas pessoas que estão sofrendo muito, tantas pessoas com as doenças raras, pessoas que precisam de médico, os centros de saúde que não têm remédio. Como a Natasha, senadora, vai trabalhar isso no momento que ela estiver lá? Então, acho que a primeira coisa é trazer à pauta essa discussão, né? Levar para dentro do Congresso Nacional, especificamente para dentro do Senado da República, essa discussão. O SUS, eu volto a dizer, é um sistema único de saúde maravilhoso, que tem ali as suas diretrizes da equidade, da capilaridade, da universalidade, que é um sistema excelente. Só que o SUS precisa de mais investimentos, o SUS precisa de um choque de gestão, o SUS precisa ter concurso para todos os profissionais que compõem a cadeia da saúde. É importante que se faça um plano de cargos e carreira para todos os profissionais da saúde, um piso salarial para todos os profissionais da saúde. Hoje a gente já tem alguns, então a enfermagem, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, os agentes de saúde e de combate a endemias conseguiram o piso salarial, mas a gente ainda tem aí uma enormidade de outros profissionais que compõem a rede da saúde. Uma outra coisa que é importantíssima é a gente reforçar
atenção primária. A atenção primária é formada aí pelas unidades básicas de saúde, as UBSs, os PSFs, os programas de saúde da família. Então, as unidades básicas que constituem aí a atenção primária, ela precisa ser reforçada no sentido de ter uma unidade básica forte, uma unidade básica com todos os profissionais da saúde, uma unidade básica de saúde que faça a prevenção e a promoção da saúde. Porque isso a gente infelizmente não faz, a gente acaba sempre correndo atrás. É muito mais caro para o país tratar um diabético, por exemplo, que já está aí 2, 3, 5, 10 anos com um pé diabético, ou já ficando cego, ou com as artérias do coração entupidas, é muito mais caro do que ele fazer a prevenção, pegar aquele diabético no início ali, quando está começando a subir a glicemia, já intervir ali naquele momento, para aquele paciente então ter o seu segmento ali com a nutricionista, com o endocrinologista, fazendo atividade física, aí já parte para um nível secundário, que aí já estão as especialistas, né, nos chamados centros de especialidade, já é no nível secundário. Mas, então, um reforço dessa atenção primária é muito importante. Mas, enquanto isso, a gente tem as filas do SUS que são imensas, que a gente sabe que já existiam muito antes da pandemia. Como é que está isso depois de 2 anos e pouquinho de pandemia? Está muito pior. Só em 2020 foram mais de 1.600.000 procedimentos que deixaram de ser feitos, procedimentos eletivos, ou seja, aqueles procedimentos que não tem emergência, que você marca para fazer. Então, foram mais de 1.600.000 procedimentos que deixaram de ser feitos. Como é que vai ficar isso agora? Então, a gente precisa fazer mutirões, precisa contratar aí médicos, fazer concurso. Não só médico, né? Não só médico, volto a dizer, todos os profissionais que compõem aí a cadeia da saúde, né? Nós temos, por exemplo, o maior programa de imunizações do mundo, que é o PNI, é o Programa Nacional de Imunizações. Só que, Jean, infelizmente, a população não está indo vacinar. A gente tem doenças que já estavam praticamente erradicadas no nosso país, como o sarampo, por exemplo. Nós ganhamos em 2016, se não me engano. Não, em 2016 nos foi tomado o certificado de país livre do sarampo, dado pela Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da Organização Mundial de Saúde para a América Latina. Nós tínhamos um certificado de país livre do sarampo. Por quê? Porque as coberturas vacinais para o sarampo aqui eram muito altas, acima de 95%, que é o ideal. Hoje, as coberturas estão muito baixas, em torno de 72%, e o sarampo voltou a acontecer. E agora já está reaparecendo os casos, já está reaparecendo, né? O sarampo, já está reaparecendo a poliomielite. Exatamente. Então, são programas que estão dentro do SUS e que são, assim, extraordinários, são, assim, exemplo. E todo brasileiro pode ter orgulho de bater no peito e dizer: a gente tem um SUS, a gente tem um PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, que o ano que vem completa 50 anos. E são mais de 23 vacinas dadas de graça para toda a comunidade brasileira, para toda a sociedade brasileira. Mas, infelizmente, a procura está muito baixa. E, com isso, as doenças voltam a aparecer. E aí a gente cai naquela questão de tratar doenças e não fazer prevenção. A prevenção. Tiveram 3 coisas que mudaram a medicina no mundo: antibióticos, saneamento básico e vacinas. Então a gente está aí capengando, enxugando gelo na vacina. Por quê? Porque não está sendo feita aí, não estamos conseguindo atingir as coberturas vacinais adequadas. Hoje muitas famílias, né, têm a vacina para determinadas idades, as crianças, os adolescentes, e a gente vê nos meios de comunicação os chamados, né, para que as pessoas vão até a unidade, lá onde está sendo feitas as vacinas, e as pessoas não estão indo. O que você acha que está acontecendo que a população não está procurando os centros de saúde? Eu acho que é um conjunto de coisas. Então, a primeira é que existe um movimento anti-vacina muito grande no mundo. Segundo, que as unidades de saúde que têm vacina, elas estão fechando 10h30, 11 horas da manhã, abrindo 1h30 da tarde, fecham às 5, 4h30, que é bem no horário em que os pais saem do trabalho. Hoje está todo mundo morrendo de medo de perder o emprego, porque ficaram muito tempo em casa, em home office, então ficam preocupados de sair do trabalho e perder um dia de trabalho, perder horas de trabalho para levar seu filho para vacinar. Outro ponto é que deixou de existir aquelas campanhas. Então existia muita campanha. Lembra a campanha do Zé Gotinha, o dia D da vacinação? Então fazia um dia de colocar o calendário vacinal em ordem.
Então a gente perdeu um pouco disso. Então acho que assim é preciso retomar com urgência a questão da importância da vacinação, sensibilizar as pessoas da importância da vacina, que é algo assim que revolucionou a história de doenças infecciosas. Antes criança morria de meningite, de pneumonia. Pólio. Não é? As pessoas tinham pólio antigamente. A pólio está voltando. Agora tá voltando. O nosso país está em alerta para a poliomielite, que é a paralisia infantil, que Exatamente. é uma doença gravíssima, que se não matar, ela pode deixar com sequelas graves, né? Sequelas, e a pessoa vai ter que usar ou a cadeira de rodas ou muletas para o resto da vida, para uma vacina, para uma doença que tem vacina. Pois é. Então é inadmissível esse tipo de coisa. Então são essas coisas. Então é preciso aumentar o horário de atendimento, expandir o horário de atendimento, não fechar para a hora do almoço. E fazer divulgação, fazer propaganda da importância da vacina. Enquanto a gente não fizer isso, infelizmente eu acho que a gente vai continuar aí com esse problema sério aí de não conseguir atingir as coberturas vacinais necessárias para nos vermos livres de doenças infecto-contagiosas. Saindo um pouco da nossa área de saúde, Natasha, que você é médica, entende muito bem sobre isso, vamos também para a questão política. Né? Hoje você é pré-candidata a senadora. Como que está a articulação? Como que está aí o alinhamento dos partidos? Nossa, essa semana está pegando fogo. Eu tenho uma pergunta né? bem interessante em relação a isso. Pergunta da língua ali, né, Jean? Eu queria primeiro saber a pergunta da Jobim, né, em relação às articulações que está aí, levando em conta, né, que recentemente o Neri Geller, ele anunciou aí o apoio a candidatura do ex-presidente Lula, né? E também saiu uma notícia recente, no Só Notícias, que o presidente do PSB aqui no estado, o deputado estadual Max Russi, teve umas conversas com o presidente nacional do PSB e um possível apoio do PSB aqui no estado à candidatura do ex-presidente Lula também. Como que fica essa situação? Vai ter dois palanques, se isso ocorrer, é evidente, né? Vai ter dois palanques do Senado, Neri e Natasha, ou aí eu volto àquela pergunta, lembra do roda de entrevista que eu fiz para a senhora, se existe essa possibilidade de unir essas duas chapas. Eu volto com essa pergunta, porque eu acho interessante que as coisas mudaram. Tocando no ponto. Na verdade, o que acontece, né, Jean? A gente está aí, o tempo está se esgotando, as convenções, a convenção nossa do PSB vai ser agora dia 30. Aliás, estão todos convidados para estar lá conosco na convenção, e lá no Hotel Fazenda, dia 30. E o que a gente percebe é o seguinte: está se afunilando. Então, o tabuleiro está assim se mexendo a todo instante. Essas articulações estão acontecendo a nível partidário. Então, a gente tem aí o Max Russi, que é o presidente do meu partido, está negociando, está aí avaliando como é que estão os cenários, e isso, como já dizia muito sabiamente Ulisses Guimarães, a política é como nuvem, né? Tá de um jeito, dali a pouco tá completamente diferente, dali a pouco volta a ficar tudo céu de brigadeiro. Então essas articulações estão acontecendo. Tá? O Neri está buscando o espaço dele, eu estou buscando o meu espaço, os outros candidatos todos aí que se apresentam ao Senado Federal também estão buscando o seu espaço, e assim, a gente está aqui. A política é a arte da conversa, é a arte do entendimento, é a arte da negociação, de você poder ver o que é melhor. Eu acho que a gente precisa, muitas vezes, parar de pensar num projeto pessoal e pensar realmente no que importa para o nosso Estado, o que é importante para o nosso Estado, o que será melhor para o nosso Estado. Então, eu me coloco como uma pré-candidata ao Senado que quer defender todas as pautas e todos os segmentos. Eu sou a senadora do Mato Grosso. Mas é possível? Eu acho que sim. Aí vai depender, obviamente, da questão também jurídica, né? Se a gente imaginar que o PP, que é o partido do Neri, que é a espinha dorsal do Bolsonaro, né? É o partido do centro. PP, o PL, são os partidos que dão sustentação. O PSD, né? Mais ou menos. Então, teoricamente, são todos ali partidos que dão sustentação. No caso, o PSD do Fávaro, por exemplo, Fávaro vai ser coordenador de campanha do Lula aqui no estado de Mato Grosso. Exato. A senhora tem problema? Teria algum problema em o PSB apoiar o Lula? Não,
até porque, veja, o PSB a nível nacional, o PSB é o partido do Dr. Geraldo Alckmin. O Geraldo é muito bem lembrado, que passou batido por mim. Que é vice do Lula, entendeu? Então, assim, eu já tive em 3 oportunidades conversando com o Dr. Geraldo, uma pessoa fantástica. Sentamos já para conversar em 2 dessas oportunidades. Quais são as nossas propostas? Ele enquanto médico anestesista e eu enquanto médica pediatra que sou, o que a gente propõe aí para o nosso país em termos de saúde? Então, a gente já teve grandes conversas a respeito disso. Então, não vejo aí como o PSB não tem nenhum tipo de incompatibilidade, né? A gente pode imaginar que, ideologicamente falando, né, Jean, fica meio estranho você imaginar que o candidato da federação seja um candidato do PP, que é a espinha dorsal e que do é Bolsonaro. também considerado o representante do agro no estado de Mato Grosso, agro que é muito criticado por uma parcela significativa de muitos petistas, né? Exatamente. Então, você vê, parece que a coisa ali tá, como diz o outro, não orna, né? Como... É um tabuleiro assim, que se mexe. É um tabuleiro que se mexe. Eu acho que todo, tá todo mundo aí. Eu me coloco à disposição do meu partido. Eu tô aqui para contribuir. Eu quero poder servir. Eu tenho já muito do meu estado. Já tenho assim. Não Vou fazer uma pergunta pergunta que a senhora responde se quiser. Pois não. Tá? Faz mais sentido Neri Geller fazendo o palanque de Lula no estado de Mato Grosso ou Natasha Silessarenko fazendo o palanque de Lula aqui no estado de Mato Grosso? Eu acho que em termos de fazer sentido, como eu sou do PSB, que é o vice da chapa da federação, eu acho que não tem o que discutir, né? Que em termos de fazer sentido, é muito mais sentido a federação estar alinhada nacionalmente, regionalmente com o alinhamento nacional. Né? Agora, nessa matéria aqui que eu citei para a senhora, do Só Notícias, o Max Russi, ele fala o seguinte, que eu não vou saber certa parte que está aqui, mas ele fala basicamente que a federação, que é composta pelo PT, PCdoB e PV, eles meio que rechaçaram a candidatura da senhora. Isso aconteceu? Na verdade, eu nunca fui chamada para conversar com eles. Eu conversei com algumas pessoas que compõem a federação. Então, assim, conversei algumas vezes com a professora Maria Lúcia Cavalli, que foi reitora no momento em que eu estava como professora, né? Na verdade, eu estou afastada agora da UFMT. Então, eu já conversei com a doutora Maria Lúcia Cavalli, eu já conversei com a Luísio, que já foi presidente do PV, conversei com alguns membros do PT daqui de Mato Grosso, conversei com a professora Rosa Neide, porque a política é a arte do diálogo, é a arte a democracia, ela deve ser assim, isso faz, né? é muito saudável para a democracia e precisa acontecer essa conversa, esse diálogo, sempre pensando num projeto muito maior e não no individual, naquela coisa de ser aí você. Aí entra então, a vaidade, né? No caso. Isso. Pensar no projeto sim, com certeza. É preciso, então, pensar num projeto maior. E eu me coloco aí à disposição como pré-candidata ao Senado. Exatamente uma das coisas que me faz, além da questão de ser mulher, que eu acho que a gente precisa ter mais representatividade feminina nos espaços de poder. No Mato Grosso, principalmente, né? Com urgência. Aqui no Mato Grosso a gente tem, aqui na Câmara dos Vereadores tem 2 vereadoras. 2 mulheres. Uma na Assembleia. Uma na Assembleia, uma na Câmara Federal e nenhuma. Agora tem a Margarete Busetti, que está que assumiu como suplente, né? do Fávaro. Então, o que eu percebo, Jean, é que a gente precisa, além dessa representatividade feminina, a gente precisa ter também pessoas comprometidas com a saúde. A saúde está doente. Nós precisamos levar essa pauta do SUS, levar a pauta da saúde, levar a pauta da educação para dentro do Senado da República, sob pena da gente ter aí implodido todos esses projetos que tem aí, porque a coisa não está acontecendo e precisa fazer acontecer. E como fazer para que os parlamentares do estado de Mato Grosso, eles tenham destaque a nível nacional? Porque a gente percebe que a Rosa Neide talvez ela tenha um pouco de destaque, porque ela acaba aí atuando em outras pautas mais de nível nacional. Mas se a gente for pegar, e não é tanto também, mas se a gente for pegar, por exemplo, Jaime Campos, o próprio Fávaro,
qual que é o outro? Wellington Fagundes. O Wellington Fagundes, ele se atende mais em pautas estaduais, que é muito importante, não estou aqui falando que não são importantes, até porque são senadores pelo estado de Mato Grosso, mas eles ficam apagados quando o quesito é discussão a nível nacional. Eles não estão muito presentes em CPIs importantes, em discussões importantes que acabam aí impulsionando eles. Jean, isso na verdade teria que perguntar para eles. Não, mas a minha pergunta é a seguinte, como fazer para que isso não ocorra e que... Então, uma das coisas que a senhora, que como senadora, quer ter um impulsionamento maior. Com certeza, uma das coisas que me faz também, além da representatividade feminina, da indignação com a política, que é possível fazer uma política diferente, uma das coisas é isso. As pessoas chegam para mim e falam, depois da sua mãe, Natasha, a gente sente falta no Senado de senadores. Séries teve um destaque muito grande. A mãe fez a lei da delação premiada, que acho que mudou a realidade do nosso país. Ela foi autora da lei. A gente teve Dante de Oliveira também. A mãe foi coautora da Lei Maria da Penha. Isso, quer dizer, são leis nacionais, de impacto nacional. Foi a única mulher que presidiu a Comissão do Orçamento em 2010. A única mulher eu não sei se depois dela teve, mas até 2010, nunca uma mulher tinha presidido a Comissão do Orçamento, que um ano é deputado federal, outro ano é senador. Em 2010 foi ela que comandou ali, que presidiu a Comissão do Orçamento e que fez o orçamento do Brasil de não sei quantos trilhões, enfim. Então, eu acho que é uma questão realmente de comprometimento do político com as causas do seu estado e com as causas do país. Porque o Senado é uma Câmara totalmente paritária e representativa. São 3 por estado, independente do tamanho do estado. Exatamente. Diferente do Congresso, da Câmara Federal, que depende do número de habitantes. Então, Mato Grosso tem 8 deputados federais. O Acre tem 8 deputados federais. Rondônia tem 8 deputados federais. São Paulo tem 70 deputados federais. Então, depende do número de habitantes. Já o Senado, não. O Senado é 3 por estado. Hoje, temos apenas 13 mulheres no Senado da República. São 81 senadores e são apenas 13 mulheres. Então, quando você fala... Pequeno. É muito pequeno. Nós somos 52% da população, Rosângela, Jacó. Na maioria da população... Né? Jobim, desculpa. Na maioria, mulheres. Mas na política, minoria. Só para deixar uma coisa bem claro, tá? Eu não tenho absolutamente nada contra o Wellington, nenhum daqueles que eu citei. Só para deixar bem claro aqui, porque senão depois... ainda surge ruído, né? Tá certo, Deixa tá certo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Só uma coisa que eu queria falar para vocês, que é importante. A mãe é a única senadora da República que não se aposentou pelo Senado. Hoje já não se aposenta mais com 8 anos. Ela, no primeiro mandato, ela poderia se aposentar, assim como deputada. Ela foi 3 vezes deputada estadual e 1 vez senadora. Ela não tem aposentadoria nem como deputada e nem como senadora. Ela teria direito. Mas ela acha imoral. Apesar de ser legal, é imoral. Porque quem é o cidadão brasileiro que trabalha 8 anos e se aposenta? Hoje pior ainda, né? Exatamente, hoje pior ainda. Mas desculpa, Rosângela, eu estava dizendo o seguinte, o nosso papo está muito legal. Tá, poderia ter 2 horas, né? Umas perguntas muito boas. Não tivemos o tempo, né, Jean, de colocar aqui em pauta por causa do tempo realmente. Mas vamos dar mais uns 5 minutinhos, hein, meninos? Vamos, para fazer mais umas perguntas? Bora? Jean, manda bala aí, Jean. Então vamos fazer mais 5 minutinhos. Eu vou chegar atrasada, mas não tem problema. Tá muito gostoso mesmo o papo. Mas, olha, gente, ela tá dando mais um tempinho aqui, então a gente vai, já tinha preparado umas perguntas bem legais. 4 minutinhos, para dar 15 aqui. para as 5 eu saio daqui. Maravilha, é porque eu também tenho que sair, pois né? Então, todos nós temos compromissos, né? Mas a conversa realmente tá uma delícia. Tá uma delícia. Ela falando aqui, recapitulando, ela dizendo que a mãe dela aposentou não pela questão, né, política, né, de 8 anos que ela desenvolvia lá. Mas ela se recusou a aposentar. Se recusa, porque quem que se aposenta com 8 anos? Política muito pouco tempo, gente. O político não pode fazer da política um cargo, uma profissão, um negócio. E, infelizmente, muitas vezes, a política é tida como um balcão de negócios. E a política tem que ser o quê? A política tem que ser o cidadão a serviço de toda uma sociedade. Mas é o contrário, as pessoas se vão lá para se servir da política. E o movimento é o contrário, você tem que estar lá para servir a sociedade. E isso realmente é uma das coisas que me fazem sair da minha condição de médica, de professora, de conselheira e ir realmente para
o campo, ir para o palco, para me colocar aí realmente para poder fazer para quem mais precisa, especialmente para aquela população mais pobre, aquela população que está passando fome, aquela população que não tem comida, aquela criança que não tem creche. Só 35% das crianças de 0 a 6 anos, 0 a 4 anos no Brasil tem creche. Como é que essa mãe vai trabalhar? Não tem com quem deixar essa criança. Então a gente precisa, eu como médica, como pediatra, isso me indigna que a gente tenha aí tanta condição de fazer e não fazemos. Poxa vida, se coloca aí quantos bilhões de orçamento secreto que os políticos da base governista podem pegar e colocar no que quiser, não precisa dizer para que pegou aquilo, e no entanto o orçamento da saúde e da educação congelados. Sempre isso não a população é justo. em último lugar. Sempre em último. A população é a razão de ser do nosso país. O capital humano é o maior capital de qualquer país. E no nosso país, infelizmente, a gente não vê isso. 75% das pessoas no nosso país precisam do SUS e o SUS está na UTI. 35% das crianças de 0 a 4 anos não tem, só 35% tem creche. E o restante, os 65% restantes, como é que fica? Então eu acho que é preciso... A senhora se considera uma pessoa indignada? Muito. É preciso, Jean, é preciso, Rosângela. É o que me faz, um dos motivos que me levam para a política, essa indignação. Falta mais indignação, inclusive, né? Falta. Eu acho que as pessoas elas poderiam estar mais indignadas. Eu acho que quem sabe dessa forma muda de alguma forma, né? A sensação que dá é que as pessoas estão conformadas. Banalizou tudo. Tudo é muito. Eu não acredito mais em vivendo. ninguém, não acredito na política. Eu não sou política. Eu estou tentando ser política para ajudar você. Como médica, eu quero cuidar de você. Eu cuido de gente. Meu propósito de vida é cuidar de gente. Eu amo gente. Eu tô aqui para isso. Agora, falar porque tudo político é igual. Não é. Mas infelizmente tem a população... muito político bom. Tem muito tá político bom. Mais uma perguntinha. Uma pergunta que eu ia te fazer era justamente isso que você acabou de responder. O que te fez ter essa vontade agora, essa gana de estar como política, de entrar no meio político? Qual foi a sua indignação maior? Né? São várias. Uma delas é a questão da fome, que a fome não espera. É inadmissível a gente ter no estado mais rico do país, a gente ter pessoas passando fome. É inadmissível a gente ter no país, né, no nosso estado, que tem que escoar grãos, que tem que escoar a cabeça de gado, que tem que escoar, ter estradas do jeito que estão. Ter a rodovia da morte nesse estado, que faz todo o escoamento. Como é isso? Como é que se admite isso? A BR-163? Uma indignação. Como é que se admite? Uma indignação é você saber que tem esse nome. Que tem esse nome já há dezenas de anos e nada se faz, e todo mundo aí olhando, e tem políticos que são aí envolvidos com políticas estruturantes, com construção de estradas, e continua tudo do mesmo jeito. Isso não pode. Natasha, o nosso tempo está esgotando. Você tem o seu compromisso. Jean também, né, Jean? Pessoal, olha... Me chama a próxima vez, eu fico até 5 horas se deixar. Jean vai vir espumando, porque ele tem umas perguntinhas bem legais, né, Jean? Então a gente vai alinhar isso aí. Pessoal, vocês aí que estão acompanhando o nosso podcast, agora vai. Estamos hoje com a Natasha Silessarenko. Acertei, menina. Dessa vez eu acertei, olha só. Ela é pré-candidata a senadora do nosso estado de Mato Grosso. A Natasha está colocando aqui para nós a indignação dela com a fome, com a pobreza, com a falta de saúde, com a falta de educação, com a falta de estradas, né, Natasha? E falta de políticas públicas em muitas áreas, principalmente para as mulheres de Cuiabá e de Mato Grosso, né, em geral. E fazendo aqui um apelo, na verdade, né, Natasha? Mais mulheres na política. Então, por que essas mulheres não se colocam à disposição? Por que essas mulheres não vêm para a política? O que acontece que essas mulheres ficam acanhadas e não vêm para a política? Na sua visão, eu sei que nosso tempo estourou, mais um minutinho para você responder, ou 30 segundos. Então, na verdade, eu acho que é um conjunto de fatores, né? A mulher, ela tem que estar com a sua vida profissional resolvida, com a sua vida familiar resolvida, para ela poder ter tempo de se envolver com a política, ou ter aí uma rede de proteção que ajude essa mulher aí com filho, com família, com marido,
marido, com casa, para poder estar na política, né? Então, acho que um dos motivos é esse. E o outro motivo é cultural, que política é coisa de homem, que não é lugar de mulher, que a mulher está lá só para preencher vaga, para ser laranja, e a gente tem que quebrar tudo isso. Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Que eu tenho absoluta certeza que tudo que a mulher pega para fazer, ela faz bem feito e vai mostrar que realmente ela vai fazer muito melhor, vai levar para dentro da política essa perspectiva do olhar amoroso, do olhar mais com mais compaixão, um olhar com mais detalhamento sobre as coisas. Políticas, parlamentos que têm mais mulheres, Rosângela e Jean, são parlamentos que têm muito mais projetos na área social, assistência social, educação, saúde, segurança, são parlamentos que têm muito menos corrupção. Isso não sou eu, não é a doutora Natasha que está falando. São dados, né? São dados científicos que mostram que parlamentos com mais mulheres têm menos corrupção. As menininhas sonham mais. Quando elas veem uma mulher na televisão falando, elas sabem, eu também posso chegar lá. Então a gente precisa nutrir o sonho das pessoas, nutrir o sonho das crianças. Nós precisamos fazer do nosso país, só tem um jeito da gente fazer com que o nosso país seja um país realmente socialmente mais justo, um país economicamente mais forte, um país ambientalmente mais responsável, com políticos comprometidos com a nossa nação, políticos que estejam lá para fazer da política o maior instrumento de transformação social, senão a gente vai continuar aqui nessa mesmice de sempre e pronto. Então é importantíssimo que o cidadão, que a cidadã olhem os candidatos, que não vendam por qualquer coisa, existe até um lema que a gente diz assim, não venda o seu voto, né, por uma cesta básica, mas sim por políticas públicas. Então é importante que eles tenham aí, que o político tenha compromisso com a sociedade, compromisso de que ele vai fazer a diferença. E que cobre, né, gente? Vocês vão votar, mas cobre do seu político, daquela pessoa que você escolheu para te defender lá no parlamento. Cobre dele. Observe ele, veja o que ele está fazendo. Se aquilo que ele prometeu para você lá atrás na campanha, ele está desenvolvendo agora. Acompanhe as redes sociais dele, vá até a Câmara Municipal, a Prefeitura, a Assembleia, acompanhem, assistam o canal Assembleia. Hoje a informação está muito disseminada, isso é muito fácil, tudo bem, você tem informações ruins, fake news também, né? Mas de qualquer forma, é muito importante que vá atrás, que procure saber o que o candidato, o que ele fez, quem ele é, se ele tem algum processo na justiça, por que ele está sendo incriminado, o que aconteceu. É muito importante que se conheça. Conheça a história do seu candidato. Porque é ele que vai estar lá decidindo a sua vida aqui embaixo. Exatamente. Tá certo, pessoal? E depois não adianta reclamar. Depois não adianta reclamar. E se Isso perguntar... mesmo. E sabe o que me deixa muito triste? Ai, a gente está falando barbaridade. O que me deixa triste é a quantidade de votos brancos e nulos que teve para o Senado na última eleição em 2018. O campeão, quem ganhou a eleição para o Senado em 2018 foram os votos brancos e nulos. Eu fiz questão de decorar, que é para impactar. Foram 752.901 votos brancos e nulos. Absurdo. Vou hein? repetir: 752.901 votos brancos e nulos. A juíza Selma, que ganhou nessa eleição, ela teve 678.542 mil votos. Então, o campeão foi votos brancos e nulos. E por que isso? Será que não tinha nenhum candidato que ele se identificasse? Ou será que ele nem sabia quem eram os candidatos? O Senado é uma eleição que o eleitor deixa para escolher o seu candidato, às vezes, na fila. Tem as abstenções também. Exatamente. Fora as Às vezes abstenções, ele nem conhece o candidato Nem que ele está conhece. votando. E Alguém é tão pediu, importante ele o vai lá. Senado. Se alguma mudança pode começar nesse país, minha gente, é pelo Senado. Que é uma casa menor, é uma casa paritária, e são 3 por estado, independente do estado. Enfim, é uma casa onde as grandes mudanças podem acontecer. Então, procure com cuidado quem são os candidatos ao Senado, se eles têm aí algum tipo de compromisso com os poderes, seja ele executivo, legislativo, judiciário. E eu volto a dizer, política não é balcão de negócios. Política é projeto, política é vida, e a gente precisa mudar esse espectro, porque infelizmente muita gente está lá para fazer da política um balcão de negócio. E sabe um curso bom para a gente poder abrir a nossa mente? Gestor Público Municipal, gente.
Boa. Se a gente for fazer esse curso, desde seja o básico ou seja o mais profundo, nossa, a gente vai ter um conhecimento muito bom para a gente entender como que funciona eu essa fiz um parte curso política. um MBA na GV sobre governabilidade, gestão e políticas públicas, e também me formei no Renova Brasil, que é uma escola de formação política. Então eu não sou apenas uma médica, uma professora que quer entrar para a política. Eu me preparei para isso. Em 2020 eu fiz o MBA da GV, e em 2021 e 2022 eu fiz o Renova Brasil. Então eu realmente estou assim me sentindo muito feliz por essa caminhada. Como eu falei para vocês, a gente começou aqui falando da felicidade, da alegria. Exatamente. E eu me sinto assim, essa troca de energia com pessoas, isso é muito bom, isso está assim, alimentando muito essa minha caminhada. Eu estou muito feliz realmente com essa oportunidade que eu estou tendo de conhecer pessoas, de trocar ideias, de colocar o que eu penso, o que a gente pode fazer. Ô, Jean, dá vontade de continuar, né, Jean? Dá. Gente, nós precisamos Mas o encerrar, Dalmi já o tá nosso ficando podcast aqui tá top demais. Agora vai. Agora vai com a Natasha Sarenko. E eu tô muito contente que eu falei certo o nome dela. Gente, olha, nós vamos para as nossas considerações finais. Realmente, a doutora Natasha, ela precisa sair, né, Jean? Vamos finalizar aqui. Natasha, deixa o seu abraço aí, seu agradecimento para quem você quiser. Um abraço gostoso para mim, lógico. Né? Eu adoro, eu falei para vocês que eu adoro abraçar. Sintam-se, cada ouvinte, cada telespectador que está aqui nos vendo, nos ouvindo, enfim, sintam-se abraçados por mim. Eu gostaria muito de olhar no olho de cada um e dizer assim, o que importa para você? Qual é a sua dor? Para a gente poder realmente defender as pautas que são importantes para você. Porque às vezes a gente acha que tem pautas importantes para mim, mas o importante é o que dói para você. E eu estou aqui então como pré-candidata ao Senado, tentando aí construir essa minha pré-candidatura, contando aí com o carinho, com a atenção das pessoas ao me escutar. E quem quiser me conhecer um pouquinho melhor, procure nas minhas redes sociais, é Doutora Natasha, DRA, Natasha com SHA, MT, DRA Natasha MT. E eu quero realmente reforçar aqui para vocês, que eu já falei várias vezes aqui, mas o meu objetivo maior, o meu propósito, a minha missão de vida, Jean, Rosângela, seu Dalmir, é cuidar de gente. E eu tô aqui para cuidar de você. Obrigada. Legal. Gente, olha, é sempre bom estar ao lado de Natasha e falando um pouco sobre saúde, sobre política, né? Sobre mulheres. Eu senti falta um pouco da gente conversar, até pela questão do tempo, né? Porque é um pouco complexo sobre violência doméstica, né? Que nossas mulheres sofrem muito. Temos a terceira lei mais rigorosa do Brasil, do mundo. A Maria da Penha é a terceira lei mais rigorosa do mundo, mas somos o 5º país em feminicídio. Isso exatamente. É um tema para a gente discutir num outro podcast. Exatamente. Numa próxima oportunidade a gente vai conversar, porque nosso tempo realmente estourou. Jean, muito obrigada pela sua aceitação de estar aqui conosco hoje, fazer essa sempre um prazer, bem legal. Vamos convidar você novamente para estar aqui. Tem uma coisa que eu adoro, é ser convidado para perguntar para os outros. Porque perguntar é o que eu mais gosto. Às vezes, muita gente não gosta do que eu pergunto, mas daí não tem... E tem uma coisa que eu falo que não é o seu caso, tá? Porque você trata super bem a imprensa, mas tem alguns que não gostam muito da imprensa. Aí o que eles falam, o que eu falo para eles? Que se eles não querem ser questionados, eles que deixam a vida pública e vão fazer o trabalho deles em outro canto. Mas de modo geral, muito obrigado, Dalmi Ferreira, muito obrigado a TVC, muito obrigado, Rosângela, prazer imenso te conhecer pessoalmente hoje, e principalmente obrigado, Natasha, também, por responder as perguntas aí. Gente, eu deixo aqui o meu abraço muito especial para vocês. Eu sou Rosângela Jobim e este foi o nosso podcast Agora Vai, da nossa TV comunitária de Cuiabá. Em breve teremos mais podcast. Um beijo grande para todos, ó. Até logo!